Fala, galera do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Nesta aula vamos falar sobre cultura. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. O tema é bem mais complexo. Cultura erudita e popular na Idade Média. Professor, agora sim! Se prepare aí, galerinha, embarque nessa aventura, vamos juntos. Eu vou mostrar para vocês o slide do objetivo da aula. Compreender a diferença entre cultura erudita e a popular. E tem mais, e tem intermediária. Aqui nessa iluminura, vocês estão vendo a representação de Hugo de São Vítor. 1096 e 1141, a leitura e a erudição faziam parte do cotidiano dos monastérios, mas não fazia parte de toda a população da Idade Média. Essa está é a cereja do bolo, é o ponto crucial da aula. Monopolizado o conhecimento pela igreja católica, pelo cristianismo da igreja católica, a maior parte da população não tinha acesso à leitura escrita. Não tinha escolas como tem nos dias atuais. Não havia também o acesso à leitura a todos. Minúsculo, uma minoria sabia ler e escrever. Isso dava esse monopólio e dava a ideia de que precisava passar pela fala de um padre, de um religioso, para que passasse a ser uma verdade. A ideia de um poder de verdade. Essa cultura dominada pela igreja, nós chamamos de erudita. Mas tinha a cultura do povo popular. É uma cultura passada de pai para filho, pela oralidade, porque eles não sabiam ler e escrever. E aí vem aí. Como você acha que chegou até nós aí a história do Lobo Mau? Do Chapeuzinho Vermelho. Aliás, bem romantizada, viu? Pela cinematografia atual. Mas afinal, se ela é uma leitura e um comportamento da cultura popular, e ela interage também com a erudita, vem daí a terceira esfera, a cultura intermediária. Vamos lá? Na cultura erudita, na Idade Média, não é acessível a todos, a igreja tem o poder sobre essa cultura, a erudita está sob o monopólio da igreja, e a cultura popular se baseava na oralidade, como o Roberto falou, o povão, passado de pai para filho, né, contando histórias. Pensa a cena, tá ali a aldeia dos camponeses, século XV, ali na França, né? Chegou assim um senhor mais de idade, eu vou contar para vocês uma história muito legal. É da Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo aqui, aquele escurão ali da aldeia, todo mundo assistindo, e no final o Lobo Mau devorou a Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo, como assim? Ela não vai sobreviver no final? Não. Aliás, são histórias amedrontadoras, com finais terríveis, porque era para servir de alerta e de exemplo para as crianças camponesas não fazerem iguais. Sim, não era um final feliz, não. Olha lá, iluminura do livro Cantigas de Santa Maria, século XII, escritório. O escritório do rei Afonso X. O rei dita a obra para o escriba, como vocês estão vendo aqui nessa iluminura. Antes de Carlos Magno, o grande imperador do Império Carolíngio, muitos eles não sabiam ler e escrever. A parte dos nobres estão relacionados à guerra. Também não sabiam ler e escrever. Aprendiam o básico do básico. Mas a erudita, a cultura, o conhecimento, a língua latina medieval erudita estava sob o monopólio do clero. Cultura, mas afinal, o que é cultura, professor? Tudo. Que? Professor Roberto, o que é cultura? Tudo. Ah, não, professor Roberto. Aquela música ali do Joãozinho do meu lado, ouvindo, aquilo ali é cultura? Pior que é. Até aquilo é cultura. Por quê, professor? Porque tudo é cultura. Tudo. Absolutamente tudo. Comportamentos, tradições, conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo língua, comida, típicas, religiões, música, o senhor acabou de falar, artes, vestimenta, tudo é cultura. E digo mais, é algo que nos diferencia de todos os outros animais. Somente os seres humanos conseguem fabricar a cultura. Que bacana, professor. Manuscrito medieval, os textos medievais eram ricos em detalhes com lindas iluminuras. Esses desenhos são chamados de iluminura, gente.
Agora, essa notícia da atualidade. Cultura popular é foco na mídia na atualidade. Na Idade Média não havia essa valorização da cultura popular. Na sua opinião, como valorizar a cultura popular pode nos ajudar a manter vivas as tradições? Digo mais, para a gente entender bem, guardando as medidas proporções. Nos dias atuais, ainda tem essa divisão da cultura popular e a cultura erudita. Quantos de vocês vão certinho no domingo lá no Teatro Positivo, no teatro ali do Teatro Guaíra, ou nos teatros principais de sua cidade, assistir a orquestra sinfônica de sua cidade, que vai tocar Chopin, que vai tocar Beethoven? Professor, o que é isso aí? Ele passar o pão? Não! Não, não é! Que vai tocar Mozart. Ah, é o Mickey Mouse. Não, não é esse cara. Mozart. Olha, gente, isso é cultura erudita. Tá bom? Ah, professor, mas eu ouço lá com meu pai. Cara, você é um que quebra o geral. Porque a galera não, a galera tá na pisadinha. A maioria tá em outra cultura. Nós estamos em outra pegada. Essa pegada popular não é a erudita. Ela é elitizada, é para um grupo, né, e que tem as suas divisões. Bacana de estar ali você flutuando, intermediando entre as duas. Eu curto, eu gosto de fazer os dois lados. É legal. Mas afinal, podemos chamar de cultura tudo aquilo que foi criado pelos seres humanos, modo de viver, pensar, falar, agir, dançar, fazer festa, hein? Como assim, professor? Gente, aqui vocês têm nessa imagem de 1537, de Colin, reunião de doutores na Universidade de Paris. Vocês já viram alguma vez uma reunião de doutores papagaios? Não, professor. Por quê? Porque somente seres humanos podem fazer cultura. Isso é cultura. Os outros animais agem por instinto e não por cultura. Na Idade Média, a cultura foi fortemente influenciada pela religião cristã. O cristianismo diminuía a distância entre as pessoas, pobres ou ricos, clérigos ou leigos, nobres ou pessoas comuns. Todos acreditavam em milagres e se preocupavam com a vida pós-morte. A religião ditava o comportamento e a vida na Idade Média. O estudo desta relação tão próxima com a religião determinou os rumos da Europa Ocidental e Central. É com vocês. Copie seu caderno e responda. Como podemos definir cultura? Mais fácil que mamão gostou. Capricha aí, daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei! Bora lá com Gerson, junto conosco. Compreendida como comportamentos, tradições, conhecimento, tudo, gente. Tudo dos seres humanos. Incluindo língua, comidas, religiões, música, tudo, todas as músicas. Ah, professor, toda a música? Todas as músicas. Local, arte, vestimenta, entre inúmeros outros aspectos. Podemos fazer ramificações. Dessa cultura erudita, nós tiramos a letrada, a clerical. Olha lá. Letrada, letras. Né? Textos sagrados, né? Iluminuras, livros que estavam sob o monopólio da igreja. É uma ideia também da cultura letrada da autoridade. Parece que para afirmar uma verdade, uma regra, precisava passar por uma autoridade religiosa para se tornar verdadeira. Tipo assim, mas o padre... Imagine dois compadres camponeses na Idade Média, conversando. Oi, tudo bom, senhor? Tudo bom, senhor? Você viu que saiu uma nova regra aí na nossa aldeia? Como assim? O padre passou para nós que agora nós temos que fazer assim. Tá brincando. Então se ele falou, para mim tá falado. É verdade. E isso era a cultura letrada. Muito dos escritos medievais eram pergaminhos, como vocês estão vendo aqui nessa iluminura, ou melhor, nesse desenho. Trabalhador papeleiro faz seus últimos ajustes em um pergaminho seco e esticado no século XV. Somente a igreja tinha autoridade para identificar livros sagrados e explicá-los. Eram 73 textos, 43 do Antigo Testamento, 27 do Novo. Vocês podem ver aqui nessa imagem uma Bíblia em latim. Gente, eu não leio latim. Muito menos um camponês do século XV, do 10 ao 15, não tinha acesso a essa leitura. Quem tem? O clero, monges copistas. Esses sabem traduzir a Bíblia. Na Idade Média, havia a cultura letrada e a cultura popular. A cultura letrada e a popular se influenciavam. Haviam trocas também. Não era cada um no seu quadrado, não. Elas dialogavam, inclusive. E tem, inclusive, entre meio dela, a chamada intermediária. Nessa fotografia é o dormitório no mosteiro de Eberbach, empregado como um escritório. Fizeram dele, num filme, O Nome da Rosa, como um escritório, que era o escritório onde os monges copistas faziam as cópias dos livros. Era o lugar da produção erudita, das cópias. A cultura letrada é conservada, transmitida por meio de textos escritos, latins, gregos, guardados em mosteiros, nas catedrais e universidades. É muito famosa a história também dos livros acorrentados da Idade Média. Livros acorrentados, professor? Sim. Baixa aí, dá uma pesquisadinha na internet, quem tem acesso, quem pode, né? Os livros acorrentados da Holanda. Muitas bibliotecas, algumas inclusive permaneceram existindo, até ponto turístico. Para os monges não levarem embora, de maneira que ficava monopolizado entre o próprio clero, inclusive, o conhecimento letrado. Impressionante. Cultura letrada também pode ser chamada de cultura clerical, pois é monopólio da igreja, como o Roberto explicou. Vamos resolver? De acordo com o nosso estudo, o que era a cultura letrada, a erudita, na Idade Média. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Agora sim, voltei. Bora lá com o Gesta junto conosco. Cultura letrada, cultura elitizada, monopolizada. Monopólio, gente. Mono um, pólio, poder nas mãos de um. Isso que significa a palavra monopólio. Pelo clero, conservada e transmitida por meio de textos escritos em latim e grego, guardado em mosteiros, catedrais, nas universidades. A instrução era controlada pelo clero, destinada a membros apenas. Mas tinha a cultura do povão. Popular. Era oral. Eles não sabiam ler e escrever. Transmitida de pai para filho, de boca a boca. De boca em boca. Calma aí, professor. E se utilizava de dialetos locais e regionais. A tradição na realização de alimentos também se inclui nessa cultura. Aqui, olha que bacana esse desenho. Um grupo de viajantes compartilhando a comida, uma cultura popular e alimentação do século XIV. E também havia a cultura intermediária. Não é nem elitizada, nem a erudita, nem a popular. Mas eles se encontram como um banquete do Duque de Berry, onde você tem nobres, mas tem também servos, porque precisa deles também para fazer todo o evento funcionar. Né? Funcionários. E nesse mesmo ambiente, trabalhadores e nobres estão ali, ocupando o mesmo lugar, criando uma segunda cultura, uma terceira cultura, melhor dizendo, a intermediária. A cultura erudita, a elite, a cultura letrada, até pelo menos no século XIII, foi eclesiástica, ou seja, clero, do ponto de vista social, latina, do ponto de vista linguístico. Isidoro de Sevilla foi o precursor do uso das fontes orais nas obras da historiografia. Última questão, o que é cultura intermediária? Não é nem erudita, nem popular. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei.
Bora lá corrigir esta última atividade desta aula. Bora lá? Fruto das intensas trocas entre quase todos os membros de uma sociedade, independentemente de sua condição social. Demos exemplo daquele desenho do banquete, onde existem trabalhadores atendendo os nobres no mesmo espaço, estão confraternizando e havendo uma troca cultural, inclusive. Mas ela não é 100% erudita, ela não é 100% popular. Então, essa troca cultural, esse espaço intermediário, também, que ele dialoga com o erudito, ele dialoga com o popular, nós chamamos de cultura intermediária. Retomada, o cristianismo unia pessoas de diferentes sexos, idades e condições sociais. Desde o rei até o mais humilde camponês acreditavam em milagres, no poder das relíquias e no paraíso eterno. A religião acabava dando vazão às formas de cultura na Idade Média. Vimos cada uma delas, das culturas, erudita, popular, intermediária, influenciava a sociedade medieval. Lembrando do teocentrismo, o pensamento principal, né, dentro da Idade Média, principalmente no feudalismo, lembrando também que a cultura popular, ela também está ali desenvolvendo, e lembrando que tudo é cultura. E isso é muito importante. Bora lá? Fechamos nossas referências. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, galerinha do sexto ano. Abração do seu Roberto. Foco nos estudos, força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!